Nós estamos no Salmo 119, versículo 78. Confundam-se os soberbos, pois me trataram de uma maneira perversa, sem causa, mas eu meditarei nos teus preceitos. Confundir aqui que sejam humilhados, né? O sentido da palavra aqui, que eles sejam confundidos, é que eles sejam humilhados. E aí vamos pensar o que realmente é humilhação, porque o conceito muda de pessoa para pessoa. Por exemplo, quando você vê um rico que tem um padrão de vida muito alto, naquela casa as pessoas estão acostumadas a ter empregados, então ninguém faz nada, de repente tem motorista particular que leva para onde a pessoa quer, e há uma mudança no padrão de vida. É comum você ouvir aquelas pessoas reclamando porque de repente elas tiveram que colocar o lixo para fora. Isso não é humilhação, colocar o lixo para fora. Aí elas tiveram que andar de metro e elas acham que aquilo é uma grande humilhação, porque elas nunca andaram de metro. As pessoas comuns, quando escutam isso, falam o quê? Que frescura, isso não é humilhação. Você cuidar da sua casa é humilhação? Mas para aquela pessoa que estava naquele nível, qualquer coisa ofende, qualquer coisa né? Então, nós precisamos entender o que é de verdade humilhação. Porque dependendo do nível que nós estamos, dependendo da forma como nós enxergamos o mundo, dependendo da forma como nós somos criados, tem certas coisas que, é o fim do mundo, quando elas não são. Não é? Quando a pessoa é cercada de muita proteção, de muito mimo, né? Ela tem a tendência de ser fragilizada. Não é o que está acontecendo hoje com a nossa geração? Nós estamos num tempo que as pessoas são extremamente frágeis. Por isso se criou um discurso politicamente correto, porque qualquer coisa que você falasse machuca, né? E aí esse discurso teve que ser validado até com um código penal, porque se você falar certas coisas, você vai ser criminalizado por aquilo, né? Não estou dizendo que tudo está errado, não. Tem certas coisas realmente que não devem ser ditas, né? Há muita maldade em certos discursos de ódios, né? Não estou validando essas coisas. Mas há uma geração fragilizada hoje porque as pessoas não aceitam coisas simples, óbvias, que fazem parte da vida, né? Quando ele fala aqui que os orgulhosos, soberbos, são orgulhosos, que os orgulhosos sejam humilhados, não é para o mal deles, é para que eles se recuperem, porque a única forma de trazer uma pessoa do seu orgulho, da sua insensatez, é provocar a quebra daquele orgulho. E quebrar o orgulho vai gerar dor, não é? Eu não sei se você já reparou quando as pessoas passam, pessoas até incrédulas, não só cristãos, quando elas passam por um grande sofrimento na vida, elas ressignificam a vida, não é assim? Passa por um cancro, a mulher passa por um divórcio, uma perda, né? Perdeu o filho, ou uma amputação no corpo. Você já viram aquelas pessoas que se superam? Elas antes tinham uma vida mediana, mas depois que passa por uma amputação, elas se tornam atletas, elas vão fazer coisas que antes elas não faziam, né? Então, na vida espiritual, o conceito também é o mesmo. Enquanto o orgulho não é quebrado, aquela pessoa não consegue se ver, ela não percebe os seus maus hábitos, a sua forma ruim de tratar as pessoas, a forma preguiçosa de conduzir a vida espiritual, a forma relaxada como se serve a Deus. Então precisa-se ter alguma coisa que fira, né? Vai ferir, vai doer. Mas é igual o rico que precisa descer para ele ver que o mundo não é daquele jeito, aquele mundo que ele pensava que existia não existe, existe um mundo real, que as pessoas se levantam muito cedo, que elas vão trabalhar. Esse é o mundo de todo mundo, não é? Mas ele foi tirado de repente dessa realidade e ele acha que realidade é aquela que ele vive, só que aquilo não é realidade. Quando você vê a vida dos refugiados na Europa, e
Quantas vezes falta sensibilidade de quem está perto para falar assim, olha, eu tenho um prato de comida para te dar. Eu tenho um agasalho para te dar. Pessoas que passam frio agora no inverno europeu, que é um frio tremendo. Quantos casacos nós temos dentro do nosso armário? Muito mais do que nós precisamos, mas quantas pessoas precisam de um casaco? Só um, ela não quer muita coisa, ela quer um casaco. Mas quem está aqui no nível assim, corre o risco de achar que aquilo tudo que ela tem ainda não é suficiente, não é bom. Ela se acha injustiçada de alguma forma. Olha como nós somos. Então, nós precisamos tentar nos enxergar dentro dessa realidade, vamos pensar no sentido espiritual, porque muitos dos conceitos que nós temos não são verdadeiros. Conceito de injustiça, de humilhação. O que você julga que é humilhação? Ah, porque minha mãe me maltratava. Vamos voltar nesse passado. Maltratava? O que a sua mãe fazia? Não é? Às vezes a gente vai atender certas jovens na igreja que fala que a mãe é perversa, que a mãe só falta ter uma vassoura, assim, uma bruxa que sai voando. Quando eu como mãe, né? Mas o que a sua mãe faz? Qual o problema da sua mãe? Porque minha mãe não, mas isso ela está fazendo para o seu bem. Se a sua mãe te falar isso, você vai ouvir da pior forma isso aí fora, de outras pessoas que vão falar sem nenhum amor. A sua mãe ainda fala com amor. A sua mãe ainda fala com a intenção de te ajudar. Os outros vão falar com a intenção de realmente te machucar. Então nós precisamos entender isso, né? Para a gente se despir do nosso orgulho e nos tornarmos, que é a nossa meta de vida, inofendíveis. Não existe essa palavra. Não existe, né? Criada só no nosso dicionário cristão. De modo que nada te ofenda. Porque se a gente estiver num patamar aqui, sabe, muito frágil, as coisas vão começar a nos machucar e é aquela pessoa que não tem imunidade, que pega a doença toda hora. Ela chega a você, agora eu tô assim. Aí na semana que vem, agora eu tô assado. Por quê? Não tem imunidade. Nós precisamos desenvolver uma imunidade que, tipo, você pode falar comigo de qualquer jeito. Bem, não é que nós temos que falar com as pessoas de qualquer jeito, mas estou falando quando essas coisas chegam até nós, né? Então, humilhação e humilhação. E agora, esse tratamento de maneira perversa, né? Por que que os soberbos trataram o salmista de maneira perversa? A resposta já está na pergunta. Porque eles eram soberbos. Porque os soberbos trataram mal o salmista, trataram de maneira perversa. Porque eles eram soberbos. Uma pessoa com orgulho, ela se sente tão mais, que ela se acha no direito de falar do jeito que ela pensa que é correto. Ela não vê mal no que ela está fazendo. Tem situação pior do que você estar errando e não conseguir ver o seu erro, né? Porque essa maneira perversa aqui, pensando sobre tratamento, será que nós corremos o risco de estarmos tratando mal alguém nesse momento, estarmos tratando de maneira perversa alguém e não nos darmos conta disso? Por quê? Pode haver um certo orgulho, a gente pode estar agarrado a uma maneira de pensar, uma opinião, e nós achamos que estamos certos. E a gente acha que está certo. E enquanto uma pessoa achar que está certa, ela não vai se humilhar, né? Que é o versículo que Deus exalta aqueles que se humilham. Não é os que são humilhados, os que se humilham. Mas só se humilha quem reconhece que está errado, quem reconhece que fez mal. Enquanto não houver reconhecimento, a pessoa não vai se humilhar, né? Ela vai passar a vida inteira fazendo errado e sem se humilhar. E claro, sem a humilhação, sem o arrependimento, não vai ter perdão desse pecado, né? E o que é tratar de modo perverso? Bom, são as perguntas que eu fico fazendo, né? Para a gente entender o texto. O que é tratar de modo perverso para você? Para mim, também eu sei que cada uma vai ter uma visão, né? Às vezes, tratar de modo perverso para alguém pode ser: poxa, fulano não falou comigo, passou por mim e não me cumprimentou. Isso para ela já é o fim do mundo, né? Para mim, tratar de modo perverso é ser hipócrita,
enganador, sorri na frente, né? E por trás está apunhalando. Não é? Isso é um modo perverso. Mentir. Não é? O que é perverso para você? Porque se nós tivermos esse conceito também correto, nós não iremos fazer isso com as pessoas e nós saberemos identificar quando alguém está sendo realmente perverso. Realmente perverso. Ser punido por causa de um erro, se veio uma punição, se houve uma disciplina por causa de um erro, aquela disciplina não é perversidade, é justiça. Né? Por exemplo, quando nós sofremos, e eu vou falar sofrimento de um modo até geral na vida, nem só por causa de uma disciplina, quando nós sofremos, esse sofrimento é justo. Qualquer sofrimento que eu venha passar nesse mundo, eu acho que esse sofrimento é justo. Sabe por quê? Porque eu mereço sofrimento por causa do pecado. Eu mereço injustiça porque eu não sou justa. A justiça que eu tenho vem por causa de Jesus. Porque se nós tirarmos a justiça de Jesus, todos nós somos o quê? Injustos. Então, é como se o homem tivesse nascido para o sofrimento. Quando não vem o sofrimento, é que, poxa, não veio o sofrimento? Porque o normal é o sofrimento, não é? Se você analisar, vamos voltar para o Éden. O homem que mais teve tudo nessa vida foi Adão. Simplesmente um mundo com todas as riquezas. Imagina esse planeta lindo, perfeito, sem pecado, cheio de riquezas, todos os animais, a natureza perfeita, tudo lindo. E Deus entregou, é como um pai que dá o carro e entrega a chave assim para o filho, não é? Ó, o apartamento, ó, tá aqui a chave, é seu. Deus deu o mundo para Adão. Ninguém teve mais do que Adão, mas ninguém perdeu também mais do que Adão. Nem Jó. Jó perdeu muito, mas ele não perdeu como Adão perdeu. Porque depois do pecado, Adão perdeu tudo, não é? O trabalho que era prazeroso ficou pesado, a terra que antes era fácil de ser cultivada passou a produzir carnes e abrolho. Antes não existiria morte, né? Não era para existir morte. A gente não iria estar matando os franguinhos para comer, matando a vaca para comer, nada disso. Os animais iriam cair para viver perfeitamente, né? Mas depois veio a morte. Então, Adão, imagina que dor você sepultar um filho. Ele não conhecia o que era a morte. Hoje nós estamos familiarizados com a morte, com o erro. Adão conheceu Eva perfeita e né? Depois do pecado, ele teve que conviver com a Eva imperfeita. Isso já deve ter sido trágico, né? Terrível. Ele tinha um casamento perfeito, de repente, casamento perfeito. Nós nunca tivemos casamento perfeito, tivemos? em algum dia, em algum momento. Nós não tivemos famílias perfeitas, né? Ele já nasceu nesse mundo quebrado, mas ele não. Ele recebeu um mundo perfeito, uma vida perfeita, um corpo perfeito. De repente, o corpo não está funcionando mais tão bem, o casamento também não, né? Um filho mata o outro filho. Aí, se a gente fosse falar das dificuldades de Adão. Mas, imagina então, se Adão fosse pensar assim, poxa vida, é injusto isso, mas veio o pecado. E o pecado deformou tudo. Então, o que o homem passa a ter nesse mundo, uma garantia que nós temos nesse mundo é de sofrimento. É uma garantia. E essa geração, nossa geração agora, tem horror à palavra sofrimento. Por que é uma geração frágil? Porque quer tirar todo o sofrimento. Ah, isso aqui me causa dor? Então, né? Vou fazer uma mudança aqui, vou fazer uma mudança ali, vou fazer um... Esse é o mundo que nós estamos. Só que tira o sofrimento, vamos imaginar, tira o sofrimento de seres pecaminosos como nós. O que vai acontecer?
tira o sofrimento. Imagina agora um mundo de pecadores e sem sofrimento. Como seria? Não é difícil imaginar? Porque o sofrimento nos quebranta, nos humilha, nos debilita. Imagina o homem. Por que Adão foi expulso do Éden? A resposta está lá no texto, bem claro. Deus o expulsou, tirou do jardim, ainda colocou anjos, querubins, para guardar o jardim, para que ele não tocasse na árvore da vida. Imagina um homem pecador agora, mau, porque o pecado transforma o homem no ser mau, comendo daquela árvore e vivendo eternamente nesse mundo como mau. Não, ele não podia mais ter acesso àquela árvore. Ele não podia mais. Porque a vida agora tem que terminar nesse mundo. Esse ciclo tem que terminar, porque aqui é mal. O início da carta de Gálatas fala isso. Esse é um mundo mau. Então a vida aqui tem que ser o quê? Encurtada. Você vê que Deus foi limitando a vida para que a vida ficasse curta. Por quê? Onde há ser humano, há maldade, há dor. Onde há ser humano, há injustiça, há traições, há decepções. Então, vamos encurtar. E o sofrimento é uma balança. É como se fosse o prumo que faz a parede ficar um pouco reta, né? É o prumo que Deus vai passando para tentar nos trazer o eixo. Então, vamos agora só por um momento pensar, para terminar esse versículo, quando nós somos tratados perversamente. O que fazer? Porque o salmista dá a resposta aqui, né? Ele foi tratado perversamente, sem causa, mas o que ele fez? Ele se revoltou, ele quis vingança, ele ficou magoado, ele se desviou, ele foi tratado perversamente. Vamos pensar na vida de Davi. Davi como o salmista aqui. Vamos pensar. Davi por muito tempo foi tratado de forma muito perversa por Saul, né? Enquanto Saul estava lá, cercado pelo seu exército, tendo lugar para dormir, seu palácio, sua casa confortável, suas empregadas, e vivendo bem, embora já estivesse rejeitado por Deus, Davi vivia onde? Fugindo por anos e anos, sozinho, porque ele teve que abandonar sua família, né? Viver como fugitivo, de caverna em caverna, na solidão do deserto. Foi tratado injustamente. Mas como Davi reagiu àquela injustiça? Quando ele teve a oportunidade de matar Saul, ele teve 2 vezes a oportunidade. Ele não matou. Porque tem uma forma correta de você agir quando o tratamento é injusto, né? O normal, por exemplo, eu tenho controle sobre o meu corpo, eu tenho controle. Se eu quero levantar minha mão aqui agora, eu levanto. Se eu quero levantar meu cabelo, eu levanto. Se eu quero sentar, eu sento. Se eu quero me levantar, eu me levanto, não é? Eu tenho controle sobre o meu corpo hoje, né? Não garanto que amanhã eu vou ter, hoje eu tenho, né? Mas como controlar o meu coração? Como controlar os meus sentimentos? Porque é fácil controlar minha mão, mas como controlar os sentimentos? Porque quando eu estou sendo maltratada, o normal é o quê? Eu me ressentir, é óbvio, somos seres humanos. Se alguém nos maltrata, se alguém comete uma injustiça, uma calúnia, o normal é você se entristecer e deixar aquela tristeza talvez ir até para o dia seguinte se transformar num ressentimento, numa amargura. E aí? Como é que a gente lida com isso, né? Porque o Senhor Jesus disse que nós não podemos nos magoar. Ele não aceita nem a oferta do coração magoado. Qualquer coisa que uma pessoa faça, um coração magoado, para Deus, está perdido, é inútil. Ele não aceita, ele não pode aceitar, né? Ele é perfeito, como é que ele vai aceitar uma oferta de um coração que está, por exemplo, com raiva, cheio de raiva?
cheio de ira contra uma outra pessoa, cheio de desejo de vingança. Ele não pode aceitar isso. Então, o que acontece? Um coração magoado, primeiro precisa voltar lá para o... Eu marquei aqui. Precisa voltar lá para o milagre de Mateus 5,12. Porque só um milagre é capaz de fazer com que a gente não se ressinta na hora da injustiça cruel. Na hora daquela dor, sabe aquela dor que... Não estou falando, gente, talvez haja aqui no nosso meio esposas novas que pense que essa dor seja assim, sabe? Sair de uma igreja grande para uma igreja pequena, sair do seu país de origem, isso é tão pequeno. Há dores tão grandes, tão grandes, tão grandes na vida, né? Então, como é que a gente vai reagir de forma espiritual? Só acontecendo um milagre dentro do nosso coração. Porque Mateus 5,12, ontem o que eu mesmo pregou, né, 1 Tessalonicenses 5,16, que nós temos que nos regozijar. Imagina, que Mateus 5,12 fala sobre regozijar com a injustiça, orar, o 5,43 também falar bem. Imagina, é difícil isso, não é? A pessoa está fazendo mal para você e você tem que arrumar um motivo para falar bem dela. Porque a sua vontade é o quê? Qual que é a sua vontade e a minha vontade? Falar mal. Somos feitos do mesmo barro, gente. Vai vir vontade de falar mal, não é? A nossa vontade vai gritar por causa das nossas emoções, dos nossos sentimentos. E aí? Só o Espírito Santo operando um milagre em nós. Isso não é natural. Você amar quem te persegue, você cantar quando alguém está te machucando, porque a sua vontade é de chorar. Quando a gente vê a história dos mártires, eles sendo levados para ser devorados pelos leões, diante daquela arena todinha de romanos gritando contra eles, pedindo a morte, e eles cantarem, louvarem a Deus. Não, isso é um milagre. Isso é um milagre. Então, quando você for tratado injustamente, peça a Deus esse milagre. Senhor, esse é o maior de todos os milagres. Me faça amar o meu perseguidor, me faça amar essa pessoa mentirosa, me faça amar essa pessoa que está sendo tão injusta comigo, tão falsa, me faça amar. Eu preciso experimentar desse milagre, porque essa virtude aconteceu dentro do Senhor e eu tenho teu Espírito, então eu quero reagir como o Senhor. E por que eu falo isso? Porque nós seremos machucados. Esse mundo machuca. E machuca muito. Jesus entrou no mundo já com as expectativas reais. Eu vou ser machucado. Eu não vim ao mundo para ser bem tratado. Eu vim ao mundo para ser ferido. Ele veio para ser o ferido de Deus. Imagina. Então, se a gente também tiver essa expectativa na obra, na vida, no casamento, meu marido vai me falar coisas que vai me machucar. Meu marido pode fazer coisas, ele tem um potencial grande de fazer coisas que vai me machucar. A minha amiga de obra, por mais legal que ela seja, em algum momento ela vai me machucar. E eu preciso ter essa fonte que se alegre na hora dos maus tratos. Porque o Senhor Jesus disse lá, olha, o mundo vai amar vocês? Não, o mundo vai odiar vocês. O mundo vai odiar. E quem odeia faz mal. E às vezes esse mal vai acontecer, vai vir de pessoas de fora e o mal também pode vir de pessoas de dentro. Uma das coisas que, quando nós vemos sobre o Holocausto, né, se você vê um pouquinho, ou ver filmes sobre o Holocausto, ler livros, ver histórias, vídeos que falam sobre o Holocausto e a vida do judeu pós-Holocausto, eu já li muito a respeito disso. Inclusive, quando você vai no campo de Birkenau, que está lá em Auschwitz, você tem a oportunidade de ver aquela, tudo tão pesado. O sofrimento foi tão grande, você fica tão chocado. E a grande discussão
no meio judaico depois do Holocausto, é possível perdoar quem fez isso conosco? Ainda hoje se fala, é possível esquecer? Perdoar e esquecer no sentido não é perder a memória, porque aquilo faz parte da história, mas assim, não determinar as nossas atitudes a partir daquilo que aconteceu conosco. É possível viver sem essa dor? Porque quando você passa por uma aflição muito grande, as marcas daquela aflição ficam tão impregnadas na sua alma, que tudo que você faz parece que tem a ver com o que você passou. Negativamente, não positivamente, né? E é um grande erro, porque o Evangelho traz esse poder, traz esse ensinamento, que é possível você perdoar qualquer coisa, não importa o que tenha feito. Não importa se você foi abusado sexualmente, não importa se você foi traído, se você foi maltratado, se você foi caluniado, não importa o que tenha acontecido com você. Quando Jesus fala do perdão, ele não fala de um perdão em determinadas situações, ele fala de um perdão para qualquer coisa. E ele inclusive viveu esse perdão, porque pregado na cruz, ele falou: meu Pai, perdoa, eles não sabem o que eles fazem. Será que a gente já chegou nesse nível? Essa pessoa está fazendo essa maldade, mas ela não sabe o que ela faz. Ela não sabe. Ela é uma soberba que está cheia da sua opinião, do seu orgulho, e ela acha que está certa, mas ela está longe do Senhor, ela não sabe o que está fazendo. Imagina. Né? Então nós precisamos desse milagre. E duas pessoas que sofreram muito, muito, muito nesse mundo, que são referências para mim de sofrimento. Primeiro o Senhor Jesus, né? E depois o apóstolo Paulo, porque ele sofreu demais. O próprio Senhor Jesus, quando foi falar com Ananias a respeito de Paulo, ele fala: ele é um vaso escolhido e ele vai sofrer muito. Né? Então, quando eu olho para Paulo, como Paulo sofreu, e a gente teve a oportunidade de meditar em Atos, que foi maravilhoso para mim foi extraordinário, ver todos aqueles sofrimentos em detalhes. Como Paulo lidava com o sofrimento, com a dor? Quem se lembra? A gente falou muito sobre isso. Os olhos de Paulo estavam ali no presente, na dor. Ele se abstraía do presente e ele focava na eternidade. Hoje é dor. Agora eu tenho dor, mas no futuro eu vou ter glória. Então, os olhos de Paulo estavam na eternidade. É a melhor forma de enfrentar o sofrimento, qualquer sofrimento, justo ou injusto. Como eu disse, eu já acho que qualquer sofrimento é justo. Eu já cheguei nesse ponto, qualquer sofrimento para mim é justo. Mas de repente você ainda acha que tem alguma coisa que não é justa. Então, tá. Justo ou injusto, a melhor forma de você encontrar forças, porque Paulo foi forte, não é? Vamos pensar em Paulo. Ele foi forte até o fim. Mas por quê? Porque ele tinha a perspectiva correta das coisas. Um dia eu vou ver Deus. E ver Deus para mim vai apagar todo esse sofrimento presente. Ver Deus para mim, estar com Deus na eternidade, eu penso que Paulo pensava assim, estar com Deus na eternidade faz com que esses sofrimentos aqui sejam nada. Porque ele vislumbrava uma recompensa, um galardão tão grande que comparado, ele comparava. Paulo era um homem que comparava aqui e a eternidade. Não é assim? Ele não está o tempo todo fazendo essa relação? Agora está difícil. Mas o que eu vou ter lá na eternidade vai ser tão bom, que isso aqui vai passar logo. Né? Que são 10 anos, 20 anos, 30 anos, 50 anos, perto da eternidade. No prazer, nas delícias com meu Deus, me deleitando só nele, sem nenhum sofrimento, sem nenhuma lágrima, sem nenhuma dor. Então isso dava força para o apóstolo Paulo enfrentar as lutas que ele vivia. E ele tinha um novo nascimento que opera esse milagre
de você não se ressentir. Porque nós temos pessoas que até estão suportando as adversidades, as aflições, o tratamento injusto, mas elas estão ressentidas por dentro. E aí não adianta você suportar, mas no coração lá dentro você está, como eu queria sair dessa situação, como eu queria estar longe dessa pessoa. Quem sabe Deus ainda não tirou, não levou para longe, porque esse sentimento precisa sair. Quando sai o sentimento ruim, Ele tira, Ele separa, pronto. Mas por enquanto Ele está tratando o coração, né? Voltem-se para mim os que te temem e aqueles que têm conhecido os teus testemunhos. Voltem-se para mim. Por que Ele está pedindo para que essas pessoas se voltem? Porque elas se foram, elas se afastaram. Eram pessoas que estavam ali no seu ciclo de amizades, né? Seus amigos, talvez os seus familiares, mas em determinado momento elas mudaram de lado. Não é assim? Não é o que acontece no mundo também hoje conosco? Não sei se você já viveu isso, de ter uma pessoa próxima e aquela pessoa era companheira, ela era até uma amiga que você podia contar para as suas dificuldades, para ajudar na obra, mas de repente aquela pessoa muda de lado. Alguma coisa acontece na cabeça dela, no coração dela, e ela se joga nos seus inimigos. É terrível isso. Mas o salmista passa por essa situação. E aí ele faz uma oração, olha só. Ele quer que essas pessoas se voltem para ele. Se elas ainda têm temor, se elas ainda temem o teu nome, que elas se voltem. Normalmente quando uma pessoa nos trai, a nossa vontade humana, a nossa pulsão, né, o nosso impulso é o quê? Eu quero distância, não é assim? Fala sério, é ou não é? Você não quer ficar perto daquela pessoa. Por isso que Jesus, naquela última noite, fazer uma ceia e se sentar com Judas, lavar os pés de Judas, comer com ele, né? Aquilo ali é de uma grandeza. É de uma grandeza. Porque você sabe que aquela pessoa vai te vender. Não é só te trair, ela vai te vender. Ela vai provocar uma dor monstruosa na sua vida, na sua existência. Né? Mas, como é que você pode ainda querer a restauração dessa gente? Porque quando o salmista ora por pessoas assim, ele quer que essas pessoas sejam restauradas. Ele quer que elas voltem à comunhão, voltar a estar com Ele, a voltar a ter comunhão com Deus. Que elas se voltem, né? Então, vamos pensar agora na nossa realidade, vamos pensar na nossa vida. Pessoas que estão próximas a nós podem se afastar. A qualquer momento elas podem se afastar. Hoje elas estão conosco, amanhã elas podem não estar. Vamos pensar na vida de Davi? Vamos? Aitofel, depois do pecado que ele teve com Batseba, Aitofel, que era seu conselheiro, virou o quê? Seu inimigo. Partiu para o lado do inimigo. Aliás, fez um filho, influenciou um filho a se tornar inimigo de Davi. Não é? Imagina, um filho passa a ser o rival do pai, que é o trono do pai, o traidor do pai. Depois ele experimenta o outro filho, Adonias, né? Adonias passa a tramar contra a escolha de Davi para o trono, que era Salomão. Imagina isso. Joabe, que cuidava do seu exército, se junta a Adonias. Então, olha só, e se você for olhar para a vida de outras pessoas na Bíblia, igual. Olha a vida de José. Os irmãos deixaram José na pior situação possível, vendido como escravo. Dá para um mercador qualquer. Então você pode encontrar esse tipo de situação. Mas será que a nossa resposta a isso é orar e desejar que essas pessoas voltem?
Pense agora na pior pessoa, a pessoa que mais te fez mal. Você ora por ela e deseja a sua restauração? Você seria capaz de tê-la na sua presença, de ter o seu convívio? Não estou falando que o perdão, porque a palavra que ordena o perdão não ordena que você é obrigado a conviver com a pessoa. Não tem esse segundo mandamento. É claro que se o problema aconteceu entre os familiares, na família você vai ter convivência, não tem como você escolher conviver ou não, né? Agora, se acontece um problema que é fora desse âmbito familiar, você pode escolher continuar convivendo ou não com essa pessoa. Mas escolher conviver com quem te fez mal, isso é de uma generosidade, de uma grandeza de coração muito grande. Porque o normal é, tá bom, vou te perdoar. Mas tipo assim, fica aí que eu fico aqui, não é? Mas ele não só ora, mas ele quer que essas pessoas voltem, que essas pessoas estejam ali. Ele é capaz de ceder a sua mesa para que elas comam, né? Precisamos ter um coração aberto para isso. Nosso coração normalmente não é assim não, tá, gente? Nosso coração não é assim. Não é nem o meu nem o seu. Não é assim. O 80 fala: seja reto o meu coração nos teus estatutos, para que não seja confundido. Um coração reto aqui, eu entendo como um coração sincero, que é o coração perfeito. Do estudo que nós estávamos participando, né, nas últimas 2 quartas-feiras, sobre o coração perfeito, é esse coração. O salmista está pedindo aqui, olha só, o outro motivo da oração dele. É interessante os salmos porque você percebe a intimidade das pessoas com Deus, o que era importante para elas. Olha, anteriormente ele pede para que pessoas que se afastaram dele, que mudaram de lado, se voltem, sejam restauradas, convivam com ele novamente. Agora ele está orando, ele está pedindo o quê? Olha outro ponto da oração dele, que o coração dele seja reto, perfeito, sadio. Por quê? Ele sabia do risco que ele corria se o coração dele se desviasse. E o nosso coração é uma fonte de engano. Então há um risco do nosso coração. Hoje ele está sadio, amanhã ele não está mais. Então deve ser motivo das nossas orações também. Todos os dias, Senhor, guarda o meu coração, me ajuda a ter discernimento. O que alimentar, o que não alimentar, como enxergar a vida, como enxergar situações, né? Para que o meu coração seja perfeito assim, né? Nós não nascemos com esse coração. Então, tem que ser fruto de joelho no chão, de jejum, de oração. Não nascemos com o coração reto. Nós nascemos com um coração enganador e corrupto. Esse é o coração que a gente herdou, né? E uma das coisas que eu coloquei aqui também, que é interessante nesse versículo, que homens e mulheres de Deus no passado, nós quando olhamos a vida de Abraão, a vida de José, a vida de Jó, a vida de homens e de mulheres que eram fiéis, eles tinham características diferentes, mas você percebe que algumas coisas são iguais, algumas coisas eles têm em comum. E uma coisa que é em comum é o quê? Essa sinceridade. Repararam que todos eles eram sinceros? Então, a marca de uma pessoa realmente escolhida por Deus está na sinceridade. Ela é marcada e essa característica deixa ela distinta, sabe? A distinta das outras pessoas. Ela é sincera. A sinceridade do salmista é tão grande que é motivo para ele estar orando. Senhor, eu quero ser sincero, eu quero ter esse coração sincero, eu quero ter esse coração reto. É uma inquietação da sua alma. Eu quero ser sempre sincero, né? E ele fala, por que ele pede esse coração sincero? Porque ele não quer ser confundido. Uma das coisas que eu tenho muito receio, sabe? Eu falo isso com Deus
Deus todos os dias. E Ele sabe o quanto é verdade isso. Eu não quero causar vergonha ao meu Senhor. E um coração, quando não é sincero, vai envergonhar. Mais dia, menos dia, o seu testemunho vai causar vergonha. Vai escandalizar alguém. Então, quando nós oramos, nós nos humilhamos e pedimos esse coração perfeito, esse coração sincero, esse coração sadio, nós estamos, ó Senhor, eu quero glorificá-lo, eu quero santificá-lo. Eu não quero causar tristeza ao Senhor. Um dos conceitos sobre honrar pai e mãe, que eu gosto demais, é isso, né? Não envergonhar os seus pais. Quando você vê lá, vamos entender os 10 mandamentos, né? Quem sabe um dia a gente faz um estudo sobre isso, o decálogo. Honra teu pai e tua mãe. Honrar é o quê? O que a gente pode entender por honrar pai e mãe? Não causar sofrimento ao meu pai, é uma forma de honrar. Não causar vergonha ao meu pai, é honrar. Muitos filhos acham que honrar tipo tratar bem, vou falar assim, Senhor, né? Vou dar presente, vou arrumar meu quarto. Isso aí honrar vai muito mais, vai muito além. Então, um coração sincero quer honrar o seu Pai Celestial. Então, deve ser o nosso pedido. Senhor, eu não quero causar dor. O Senhor já sofre tanto por tantos outros filhos perdidos. Quando nós olhamos a parábola do filho pródigo, nós enxergamos naquele pai Deus, porque a figura daquele pai representa Deus. E você vê que ele é sofredor, ele sofre com o filho que partiu, mas ele sofre com o filho que está dentro de casa, porque que filho bandido é aquele que está dentro de casa, se achando justo, não é assim? Que filho malvado, perverso. Um filho que não se alegra com a alegria do pai. Um filho que não coopera com a chegada do irmão, né? Não coopera, não ajuda o pai. Porque o filho devia estar ali, nos preparativos. Peraí, é a alegria do meu pai, isso aqui vai deixar o meu pai feliz, então eu vou ajudar o meu pai. Você vê Deus, através daquela figura, como um ser muito sofredor. Quando nós olhamos o trabalho que os filhos dão, quando eu olho para minha mãe, nós somos 5 filhos. Quando eu olho para minha mãe e vejo ela se preocupando com cada filho, conhece cada filho, ela pensa em formas de ajudar diferente cada filho. Poxa vida, olha só. Aí você pensa, Deus, que tem tantos filhos. Imagina como é o dia a dia de Deus com esses filhos. Então, se eu posso, no caso da minha mãe, eu tento, o que eu posso fazer para não dar nenhum trabalho? Porque eu sei que ela já tem tanto trabalho ali, aqui, acolá. Eu sei que ela tem desgosto com isso. Então, eu quero compensar essa dor que ela sente por isso. Você não pensa nesse ponto? Quando você olha para Deus, você não entende essa dinâmica? Porque é tão fácil a gente perceber a figura de Deus como um pai de filhos que estão desviados, perdidos. E que ele se alegra quando o filho volta para casa, ele se alegra quando há arrependimento, ele faz festa no céu quando o nome é escrito no livro da vida. Peraí, eu preciso viver essa realidade desse meu pai. Eu quero honrá-lo, né? Vamos para uma nova estrofe aqui. Vamos ver até onde a gente consegue chegar. Desfalece minha alma pela tua salvação, mas espero na tua palavra. Essa nova estrofe, esse novo bloco de versículos, aqui de 8 versículos, vai falar muito agora sobre como a alma fica em aflição, né? Quando nós somos submetidos às aflições, como nós nos sentimos? Porque, como eu disse, é complicado você conseguir gerir bem as suas emoções e seus sentimentos. Nós precisamos do Espírito Santo. Sozinhos, nós não conseguimos, porque nós não temos controle dessas coisas, não é? Por isso que você vê tantas pessoas aí fora com síndrome do pânico, com
com ansiedade, com problemas de depressão e outros problemas mais. São problemas originados na alma, principalmente por causa dos seus sentimentos, né? O salmista está passando por uma situação muito difícil. E ele fala aqui que a sua alma está desmaiando, desfalece a minha alma. Assim como uma pessoa, por exemplo, a pressão baixa, o que acontece com o corpo? Se a pressão baixa muito, a pessoa desmaia. Quando ela fica sem comer muito tempo, desmaia. Se ela for muito frágil, ela desmaia até com susto. Com calor, com frio, qualquer coisa, pum, desmaia. Né? Ele está falando aqui do desmaio da alma, né? Que a alma dele está desfalecendo. Minha alma está perdendo as forças. Senhor, me ajuda, porque a minha alma, eu já estou fraco. Minha alma está desfalecendo. Humanamente falando, a minha alma não tem estrutura para suportar. Você já passou alguma coisa assim na vida? Que a sua alma está quase desmaiando? Sabe? Eu nunca desmaiei na vida. Desmaio físico, não sei o que é isso, desmaiar. Né? O máximo que a minha vista ficou assim, meio turva, tá? Mas nunca desmaiei. Né? Não sei o que é cair assim, do nada. Mas a minha alma já tive momentos que eu pensava, não vou aguentar. Não, agora Senhor, segura. Eu falo que meu hino é segura na mão de Deus e vai. Né? Porque lá é meu hino da vida. Porque em muitos momentos você só tem a mão do Senhor. Segura agora que eu me ajuda. Então, se você já viveu momentos assim, você entende o salmista. Fala, Senhor, eu estou quase desmaiando, tá? Só faz alguma coisa agora, porque senão eu não sei o que vai acontecer. Mas o bom aqui, que o que vem depois da vírgula, enquanto a alma do salmista está quase desmaiando de dor por causa da aflição, ele faz o quê? Ele se volta para a palavra. Mas eu espero na tua palavra. Normalmente, situações que causam muita dor são situações crônicas, prolongadas. Porque, por exemplo, a dor de uma injeção, tem injeção que é doída, Bezetacil, por exemplo. Aquilo lá é doído a beça, mas é uma dor que dá na hora. Você sabe que vai doer muito, é uma dor aguda, mas é na hora, vai passar. Mas e aquelas dores que ficam no corpo assim, que duram um mês, que você dorme, acorda e tá aquela dor ali? Não é difícil? Porque chega uma hora, quando o sofrimento fica crônico, chega uma hora que às vezes a pessoa já fala o que não devia falar, passa a abrigar sentimentos que não deveria abrigar no seu coração, não é? Então, é muito perigoso o sofrimento crônico. Muitas pessoas perdem a fé quando elas estão numa cama, numa doença que fica ali se arrastando por meses, por anos. Elas começam a olhar para o seu corpo e ela vai vendo aquele sofrimento, aquela dor. Ela não olha para a palavra e aí ela perde a fé. Então, quando você está quase desmaiando, qual o recurso para você recuperar forças? A palavra. Só a palavra. A palavra é aquele soro. Deus vem e coloca no ar, sabe? Vem uma injeção assim, pronto. E você recobra o ânimo. A palavra é o que nos dá vigor para a gente não desmaiar. Então, o salmista está quase desmaiando. Aí você pensa assim, mas por que, né? Que Deus permite, então, essas situações de dor tão grande que a gente quase desmaia? É aquilo que eu já falei para vocês, da história de Lázaro, Marta e Maria. Senhor, está enfermo aquele a quem tu amas. Quer dizer, Senhor, não é um incrédulo que está enfermo. É aquele que o Senhor ama muito. E Jesus fez o quê naquele momento? Nada. E aí? Maria lidou muito bem com isso, mas e Marta? Deixa eu chegar aqui. Tipo, você chegou atrasado. Já está chegando mal. Quando você passa por uma dor crônica, não estou falando as dores de Bezetacil não, mas aquela coisa que... E aí? O que você pensa sobre Deus?
Quais os seus sentimentos sobre ele? Por que o Senhor está permitindo isso? Olha, eu tô com raiva, hein? Eu tô ficando magoada, eu tô ficando magoada, né? Tem gente que volta para mandar os pedidos. Tá começando a aparecer uma marca assim, aqui, olha, é melhor sofrer logo, porque a coisa está ficando feia, eu não tô tendo controle. Tem gente que se ofende com Deus. Mas por que Deus permite o sofrimento? Ele é todo-poderoso, Ele é bom. E por que é que Ele permite o sofrimento? Para a gente terminar aqui. Por que é que Ele permite o sofrimento? Deixa eu olhar para todo mundo aqui, vamos ver se aparece um palpite. Eu coloquei aqui algumas. Aí vocês falam baixinho, eu escuto. Primeiro ponto é isso. Para que eu me veja. No sofrimento, o nosso interior vem à tona. O sofrimento expõe o nosso pecado interior. Expõe aquilo que a gente não veria na bonança. Será que Marta se veria daquele jeito se Lázaro não tivesse morrido? A morte de Lázaro foi boa em vários aspectos. Foi excelente. Como pode uma morte ser boa? Claro que é. Sempre é. Tudo que Deus faz é bom. Né? Então, primeiro, eu coloquei, nas dores Deus expõe quem nós somos. Coisas que nós não veríamos de maneira nenhuma em outra situação. Nas dores, nós experimentamos o seu poder e a sua força. Coisa que nós não experimentaríamos se não passássemos por dor. Nas dores, nós experimentamos o seu consolo. O consolo de Deus é um presente, gente. A gente já falou isso. Eu me lembro até hoje da meditação de Coríntios, quando nós falamos sobre consolo. Né? Que o consolo é proporcional à dor. Então, se eu sofro com um problema, Deus vai criar um consolo. Ele tem uma forma de consolar própria para aquela dor. Eu vejo Deus na figura da mãe e do pai. Quando Ele criou para a gente mãe e pai, é o que Ele é. Ele é mãe, no sentido, não estou falando que Ele é mulher, mas no sentido amoroso de cuidar, de proteger. Quando você precisa de colo, Deus te pega no colo. Mãe não é assim? Mãe dá beijinho, mãe pega no colo, mãe faz a comida que você gosta, mãe te coloca na cama, mãe conta história, não é? Mãe manda áudio, minha filha, Deus te abençoe. Mãe é o amor de mãe, só mãe faz isso, não é? Mas Deus é pai. Como? Ele protege, Ele disciplina. Às vezes a mãe não tem coragem de disciplinar, mas o pai tem. O pai tem. Não vou dar isso mesmo, e é assim, o pai, né? O pai pega a briga. Então, na figura de Deus, tem esses dois tipos de amor. Ele é assim, olha só. Aí Ele dividiu, Ele criou a família, Ele falou, vou botar parte na mulher, essa vai ser a mãe, e parte no homem, esse vai ser o seu pai. Só que, claro, a família hoje, né, não corresponde. O pecado deformou muito os relacionamentos, principalmente na família. Mas nós experimentamos, nas dores, nós experimentamos esse consolo de mãe e de pai. Ele pega no colo, Ele dá chazinho, sabe? Ele te mostra uma árvore florida e você se alegra. Ele traz o passarinho que canta na sua janela. Ele faz coisas assim para você ficar assim, poxa, como o Senhor é maravilhoso. Eu tô sofrendo, tá doendo, né? Não é a mãe que o filho cai, machuca o joelho? A mãe, vou passar cuspe e vai sarar. Tipo assim, mas parece que sara, não é? O pai faz o quê? Levanta agora, levanta, não doeu nada. O consolo de Deus vem assim temperado na hora da aflição. As dores, as aflições também tiram de nós uma coisa muito má que nós temos. Muito má. Vaidade. A gente tem muita vaidade.
vaidade. Não estou falando só vaidade de cabelo, de unha, não, gente. Essa vaidade é a menor vaidade que existe. Isso aí. Cuidar dos casquinhos aqui, isso aqui não é nada, né? Mas vaidade é de quem nós somos, do que nós pensamos, sabe? Do que nós fazemos. Vaidade, vaidade. Há muita vaidade em nós. Muita. A gente já nasceu assim, né? Mas as dores vão o quê? As dores vão esvaziando, vão tirando a vaidade. E tem carrada e carrada de vaidade para sair. Tem que sair, né? Eu coloquei aqui. Nas dores, Deus nos cura, nos trata e nos torna testemunhos para outras pessoas. Quantas vezes eu já fui consolada, ajudada, abençoada por causa de testemunhos de outras pessoas que sofreram tanto, tanto, tanto. O sofrimento delas, imagina, o sofrimento daquela pessoa me ajudou. Como pode? Ela está sofrendo e o sofrimento dela está me abençoando. Talvez ela não tenha nem noção que ela está passando aquilo para ajudar outras pessoas. É claro que está ajudando a ela mesma, mas também está ajudando um monte de gente em volta, né? Naquele filho perdido, naquele pai incrédulo, naquela enfermidade, ela está conhecendo Deus de forma mais íntima na oração, ela está mergulhando na palavra, e aí quando ela fala da palavra, ela abençoa outras pessoas. O que seria de Davi se não fossem os problemas? Nós teríamos essas orações? Nós teríamos esses salmos? Não teríamos.